aqui mais uma vez, no episódio 3, super especial, inclusive, mas já a gente fala da nossa convidada. Eu, doutora Eugênia Câmara, médica, estou aqui ao lado da minha dupla, doutora Manuela Rocha, médica também. E aí vamos bater um papo sobre saúde consciente e um tema que é importantíssimo para muitas mulheres no mundo inteiro. Mas, Manu, por favor, apresenta a nossa convidada. E fala das plataformas que eu esqueci, por favor. Estamos no Spotify, no YouTube e também no nosso Instagram, Pod Saúde Consciente, que é um canal onde vocês podem se comunicar com a gente, colocar sugestões de temas, interagir, perguntar, né? Pra gente escolher nossos convidados, que tem muita gente boa pra conversar aqui com a gente. Com certeza. E vamos a ela? Vamos! Como estamos felizes. Eu passaria o programa inteiro rasgando cedo, né? Mas eu vou tentar me limitar. Gente, a nossa convidada de hoje, doutora Vanessa Carla, ginecologista, mãe da Carol, do Matheus, esposa do Dr. Christian Cavalcante, cirurgião plástico. Doutora Vanessa tem especialidade dentro da ginecologia em endoscopia ginecológica e tratamento de endometriose. Enfim, eu tenho um mundo para falar sobre a doutora Vanessa, que para mim já é Vanessa. Não se surpreendam se no meio da conversa eu ficar assim, amiga. Vanessa, assim, foi um encontro de almas de vida, né? Conheci como paciente do Dr. Christian, fui trocar minhas próteses. E aí ela entra toda alvoroçada no consultório. Não, Christian, não, vamos fazer isso não. Não, isso aqui, ó. Essa mulher é demais. Já gostei, né? E aí, no pós-operatório, eu precisei fazer uns procedimentos. E a gente se uniu de uma forma, assim, era igual a gente, sabe? Não faltava papo. Não faltava papo. E eu digo, a Vanessa tem uma história de vida muito parecida com a minha, né? Uma história de vida tanto familiar quanto de adoecimento e de reconquista da saúde. É uma história emocionante. A gente precisa falar sobre essa história. Sim. Embora o foco do nosso podcast, né, desse episódio, é a endometriose. Que vem preocupando muitos médicos, né, amiga? Muito. Sim. Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite, né? A endometriose é um tema que é o meu dia a dia, é o nosso dia a dia, né? A gente pega muitas mulheres pedindo socorro. Exatamente. Um verdadeiro socorro, com dor, com infertilidade, dor na relação, comprometendo muito a qualidade de vida delas, né? Social, profissional e pessoal, eu acho que é bem importante. Depressão sintoma também, né? Sim. E assim, muitas mulheres no mundo inteiro, né, Manu e Vanessa? Uma a cada 10 mulheres, as estatísticas mostram, né? No mundo inteiro. Então, são mais de 200 milhões de mulheres acometidas por essa doença. Uma doença que tem difícil diagnóstico. Os estudos mostram que uma média de tempo para o diagnóstico, cerca de 8 a 10 anos uma mulher pode passar para realmente conseguir ter o seu diagnóstico, e visto que os sintomas são muito diversificados e também as causas, né? A etiologia da endometriose. Não existe uma causa única. Então, fala um pouquinho, começando do começo mesmo. Senta aqui na endometriose, vai. O que é endometriose? Como é que a gente diagnostica? Causa? Olha, endometriose realmente é o meu dia a dia, minha especialidade de base, mas eu sou muito atenta a todos os sinais. O paciente já vai começando a falar o tipo de cólica, o nível e a intensidade da cólica, e isso, aquilo lá, eu já vou montando um monte de história ali na minha cabeça. Mas a endometriose, a causa básica dela é uma falha no sistema imunológico. Durante muitos anos, tiveram várias teorias para tentar explicar a endometriose, mas hoje a gente sabe que quando as células endometriais elas saem do sítio, né, uterino, e vai para outros locais, e o nosso processo de autofagia, de fagocitose dessas células é falho na endometriose. E aí essas células começam a invadir os tecidos, proliferar, fazer angiogênese. E aí a gente passa a ter um fenótipo diferente naquela célula. E aí ela passa a não ter mais a apoptose celular. E é ali
cresce aquele tecido e aquele tecido vai fazer os nódulos endometriais, infelizmente. E E piora por isso cada menstruação, né? e isso gera inflamação, não é isso? Toda vez que um sistema imunológico ele é solicitado, chegada de linfócitos T, né, os macrófagos, células NK, chegou isso, imediatamente vem resposta inflamatória. Resposta inflamatória, liberação de interleucinas e prostaglandinas, TNF-alfa, e o que isso vai gerar? Inflamação e o que mais? Dor. Muita dor. Infelizmente, essas citocinas a gente pega muito, né, Manu? Essas citocinas, essas proteínas, elas não ficam só naquele sítio, elas acabam chegando em atinge o paciente como um todo, inclusive atravessa a barreira hematocefálica. O acometimento é sistêmico. Sempre. Atinge cérebro, né? Causa Eu digo que neuroinflamação. a endometriose é como um iceberg, né? A gente vê a ponta ali do iceberg, mas tem uma base gigantesca embaixo do nível da água que ninguém está enxergando. E é justamente o que a gente costuma falar muito, esse processo de adoecer, que começa de uma forma muito sutil, né? E a pessoa ela vai se habituando ao sintoma ruim. Ela vai se habituando, não, sempre senti cólica, e aquela cólica vai piorando, e ela não vai dando muita importância, porque ela tá acostumada a sentir aquilo ali. E quando vem a descobrir, o negócio já tá assim, ó, gigantesco. E vem uma questão cultural muito grande aí também, né, Vanessa? Porque se a gente for olhar para trás, realmente, vem até um processo gestacional aí, porque a gente sabe que a endometriose ela piora a cada ciclo menstrual, a cada oportunidade que a mulher tem ali de menstruar, aqueles focos, eles também vão, né, liberar mais células. As mulheres engravidavam antes, muito cedo, Sim. então tinha uma exposição menor. Hoje, a mulher ela engravida mais tarde, então tem muitos ciclos e ciclos expostas aí a essa doença. E associado ao estilo de vida, Sim. né? Grande parte dessas mulheres, quando você vai investigar, as crianças, elas já iniciam na adolescência com cólica, uma cólica que você precisa prestar atenção no grau de intensidade. Quando veio aquela adolescente chegando no consultório com nível de cólica, de dor exacerbado, você já presta atenção ali, eu já começo a investigar já desde ali, até inclusive a alimentação dela, como veio desde a infância, né? Sim. São normalmente adolescentes que vêm se alimentando de um ponto de vista muito ocidental, muito produto químico, como a Manu disse. Muito fast food, né? Muito fast food. E aí, quando eu vou solicitar o CA-125, está lá o CA-125 já alterado, já na adolescência. Tá? E inicia logo em seguida. Menstruou, 2 anos, cólica muito forte, e quando você solicita o CA-125 já está positivo. Não é à toa que você é uma expertise né, nessa parte. E Vanessa, trazer muito essa informação, desse cuidado, desse olhar realmente para a mulher de uma forma universal, né, dos cuidados realmente, do estilo de vida que você está falando aí, que é tão importante, a gente precisa abrir. E você estuda muito isso, né? O que lhe cativou também, a gente quer saber, né? E a gente vai ter que fazer um parêntese e entrar em outra mas história. já eu quero Vai ser saber que foi que estimulou, mas é muito importante isso, minha gente. Tenham atenção para o que ela vai falar, porque esse olhar cuidadoso só de uma expertise em endometriose, no cuidado, né, de uma saúde, de doenças preventivas, ortomolecular, como tudo isso influencia Total. nesse tratamento. E a gente sabe hoje que a endometriose é muito semelhante à doença autoimune. Sim. Né? E como eu fui acometida com doença autoimune, você acaba querendo estudar todo o mecanismo. Hoje, graças a Deus, a gente está estudando cada vez mais a nível molecular, a nível celular, para entender todo o processo onde acontece o adoecimento, né? E não mais se tratar só a causa ali da dor, só com contraceptivo, com progestágeno. Ai, meu Deus, isso é vida, é luz! Precisamos falar disso. É luz, mas a partir do momento que a gente faz o entendimento dessa complexidade imunológica que é acometido na endometriose, que é muito semelhante à doença autoimune, né, com todos aqueles marcadores inflamatórios aguçados, e aí sim a gente fica
feliz em poder contribuir com essas pacientes. A gente sabe que está também interligado com polimorfismos genéticos, né? Inclusive a intensidade da dor dessas pacientes. Não só a intensidade da dor, mas a chance também dela evoluir com infertilidade está ligado a alguns fatores como BDNF-alfa, né, que são polimorfismos genéticos associados a esses genes. Então, hoje está muito mais além do que a gente quando iniciou a endometriose, e eu fico feliz cada vez mais a aprender. Mas assim, porque eu amo. Mas salvou a visão que ela aprendeu a ter da medicina, foi o que salvou ela, Isso, a vida dela. Então não tinha como, era o que eu ia falar agora e não queria interromper. Por que foi essa especialista em endometriose, né? A gente conhece vários especialistas em endometriose, médicos muito bons, mas por que foi essa? Porque ela entendeu que não adianta cuidar do endométrio. Não. Ela tem que cuidar da dona do endométrio. Sim. Né? Não adianta, quando ela adoeceu, e a gente tem que falar sobre isso, não adiantava cuidar do fígado dela. Na verdade, as taxas dela estavam exorbitantes e ninguém dizia nada. E assim, não, e essas taxas? Não, isso aqui, e deixa passar, e não pede mais o exame. Então, quando ela entendeu que ela precisava cuidar da Vanessa e passou a buscar algo mais para se salvar, ela entendeu que ela tinha que fazer isso para as pacientes que tinham endométrio ruim. Então, essa sensibilidade, esse nível de empatia a gente tem quando a gente está ali do outro lado. Como mudou a sua forma de abordar o paciente depois que você mudou a sua vida? Sem dúvida. Né? E é por isso que ela fala com esse brilho no olho. O tempo todo que ela tá falando, eu fico emocionada com vontade de chorar. Eu sei que tudo que tá por trás disso daí, né? Dessa visão. Isso, a gente consegue fazer silenciamento. Né? Se tem os mesmos fatores de uma doença autoimune, mesmos mecanismos ali imunológicos bem semelhantes a nível celular, então você consegue fazer o silenciamento se o paciente tem aquele polimorfismo genéticos que vão determinar uma maior predisposição, e você deixa aquela cromatina dela lá, ó, toda assim, ó, para não fazer a expressão gênica daqueles genes que vão determinar isso, eu fico encantada. Mas quem vai determinar isso é o estilo de vida. Né? Não é um contraceptivo, não é um progestágeno, não é um DIU, né? Então, a gente tem os suportes, né, da medicina, são mecanismos, né, tecnologias que vieram para tentar ajudar de alguma forma, mas não vão resolver. É o que eu digo muito, você não nasceu produzindo anticoncepcional, você não precisa dele para resolver o problema. Agora, a gente tem que entender esse contexto e ver o momento de medicar e depois tirar o medicamento e resolver o problema na base. Tá. Então, hoje os tratamentos médicos, eles são ainda a primeira linha, tá? Ainda esses mecanismos moleculares ainda estão sendo estudados, mas a gente vê na prática diária que funcionam de verdade. Mas a gente tem bons resultados com contraceptivo oral, ou com progestágeno, ou com o próprio Dilmirena, em relação à dor, em relação aos sintomas da endometriose naquela fase, tá? Mas não, a gente não vai conseguir tratar o paciente, ele não vai conseguir tirar. Não é o tratamento. É o sintomático. É o sintomático. Estou com dor de cabeça, tomo analgésico, eu não estou tratando a dor de cabeça, eu estou amenizando o desconforto. Então, eu inicio sempre, de imediato, até que o paciente comece a se conscientizar da mudança geral, para poder fazer o silenciamento e a redução desses mediadores inflamatórios que dão a sintomatologia. A partir do momento, que foi o que eu fiz comigo. Então, a partir do momento que eu entendi que eu precisava silenciar essa informação que era através dos meus genes, que levava a informação do aumento da inflamação através desses mediadores, eu entendi, ali, agora eu já sei. Aí eu fui e tirei a medicação. Eu acho que aí esse é o caminho. Uma coisa e tirando outra. Eu não conhecia ela ainda tomava remédio. Sim. Aí tomava remédio, era mais ou menos remédio, mais ou menos estilo de vida, mais ou menos remédio, mais ou menos suplemento. Era mais ou menos tudo. Eu digo, vamos resolver esse negócio aqui. Ela, calma, eu ainda tô aprendendo. Eu vou tirar aos poucos, Mas é muito legal. E você vê, assim, quando o paciente, porque a consulta, a gente tá falando exatamente isso aqui agora, né? Antes de começar aqui o podcast, a gente falando, ai, meu Deus, minha consulta dura 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas é para trazer essa grande informação para o paciente. Ele precisa ter informação
que eu digo informação é tudo, é segurança, né? A gente só informação consegue salva, né? segurança com a informação. Sim. E a gente consegue realizar as coisas de forma consciente com a informação. Então, quando o paciente entende que é necessário e começar a observar realmente as mudanças do corpo na prática, quando ele ainda está com o medicamento, mas ele começa a observar, poxa, realmente a atividade física aqui, que eu comecei a fazer e deixar ela mais... Tá me Já trazendo... sinto menos melhora, dor, já tô já tendo tenho um dor, humor melhor. alimentação, Exatamente. né? O que eu tirei de inflamatório, por ser uma doença inflamatória. É uma doença né? inflamatória crônica, É, né? Então, a sim. gente tem que retirar Os tudo que fatores. leva à inflamação, Sim. né? Aí a dieta está incluída. Isso, suplementação, Inclusive, dieta. a endometriose está muito interligada com a síndrome do intestino irritável. Então, Sim. se o paciente chega, diarreia, constipação, na menstruação, aumenta muito a frequência da evacuação, você já começa a ficar atento. Uma né? história anterior de uma fase de vida com muita cândida, né? Cândida, imunidade Candidíase, mais porque aí baixa. já vai dando os sinais Alguns da imunidade sinais, baixa. é. Existe uma associação grande de endometriose com Hashimoto. Com doença todas as autoimune. doenças autoimunes. Ontem mesmo nós recebemos uma com as duas. né? atendemos Doença autoimune. praticamente juntas. Ela atendeu de manhã, ela atendeu de noite. A doença autoimune junto com a É. endometriose. Com É. a mesma base imunológica ali, com a ativação dos fatores Porque, assim, transicionais parecidos. Qual é a diferença? Né? A endometriose é uma doença inflamatória crônica dependente de hormônio, Sim. Sim. né? Sim. E aí, as outras doenças autoimunes não são dependentes de hormônio. Sim. Mas a inflamação, ela começa do mesmo jeito. Exatamente. O hormônio só tá ali para ser um fator a mais para canalizar para a endometriose. É verdade. É fantástico. A gente, quando começa a cuidar de imunidade, por tabela, vai melhorar outras coisas. É necessário entender que as doenças inflamatórias crônicas, essas que vêm arrastadas, por isso que o diagnóstico é tão tardio, né? O paciente começa a adoecer aqui, mas só vai ser feito o diagnóstico em 10 anos. Sim. Isso acontece muito. Elas acontecem por uma falha do sistema imunológico, realmente. Né? Seja qual for o problema autoimune. A gente tem que entender que não está no órgão. O órgão é uma vítima do sistema imunológico ruim. Sim. E entendendo isso, o tratamento é muito mais abrangente e o resultado não tem como, né? Vai ser mas incrível. o contraceptivo, hoje a gente está usando muito o Dienogest, né? verdade. O Dienogest, ele tem um excelente resultado em relação a controle de dor, né? Eu gosto muito também do Dihormonal, que é o Dilmirena. A diferença para mim é que quando a gente usa o Dienogest, ele tem mais um efeito sistêmico, né? E o Sim. paciente acaba tendo mais efeito colateral em relação ao dihormonal. Eu gosto de sentir o paciente como ele é de verdade. O Dilmirena me dá isso, o paciente ovula, tem TPM, e eu consigo sentir tudo que está acontecendo, as sensações dele. Essa é a diferença para mim do Dienogest em relação ao dihormonal. Hoje eu evito usar o contraceptivo oral combinado, né, porque ele tem mais efeitos colaterais em relação ao Dienogest e ao Dilmirena. Mas, em paralelo, eu sempre vou iniciar toda uma mudança do Sim. comportamental do paciente em relação... Vai chegar o momento de tirar, né? Exatamente. Porque a gente sabe que o anticoncepcional ele vai trazer a desbiose, que vai piorar a situação Sim. imunológica. Toda vez que eu penso em tirar, eu sempre vou conversando quase um ano com o paciente. Toda vez que É um ele retorna, processo. é um processo. É um processo. E E a você tem gente- que sentir abertura para isso Sim. e falar cada coisa no momento certo. Não, e assim, depende do grau da endometriose de cada um, dos sintomas. Tem gente que tem pavor de sentir o que sentia antes, minha gente. De ter dor. E É só dor. imaginar que vai... É. Que pode, né? Que vai não, mas que pode... Porque Ter você dor. fica na dependência Eu também da tenho uma medicação. paciente assim, que pode ter aquela dor e aquelas Não quer nem privações tentar. que É um ela tinha medo. antes. É um medo gigantesco. Não quer nem tentar. tá Chegar sem, aí né? no hospital, Sim. de controlar aquele nível de dor. Agora sim, Exato. vejam, existem situações atípicas também, porque muito paciente, quando você fala, isso pode ser endometriose, mas eu não tenho essa dor toda. Sim. E tem gente que Sim, descobre sim, no tem, parto. Tem. Isso não é característico. Eu tenho um paciente com endometriose grave, profunda, com comprometimento de vários órgãos Não ali. sente dor. Sem dor Ação nenhuma. automática. Choque. Eu tenho um paciente com um foquinho único, que Muita a dor. dor é gigantesca. Isso é muito individual, né? E isso está ligado a polimorfismos genéticos. Sim. Relacionados ao quanto de dor que você vai sentir de acordo com aquela inflamação gerada. Por isso, esses pacientes, normalmente, eles são hipometilados.
Então, a gente normalmente tem que fazer uma... Homocisteína O que é Homocisteína hipoventilados? Nosso público é. Inclusive, a gente tem que dar uma aula só de homocisteína, porque todo mundo precisa aprender isso, né? É um Sim, exame sim. que quase ninguém pede, super importante, relacionado a todas as doenças crônicas e Inflamatórias, riscos. né? Exatamente. Sim. E é o quê? Falta de Vai. vitamina. Exatamente. A gente Vai, nem diga. acredita, mas isso é muito real, né? acredito. Eu fico feliz de a gente, com vitaminas, fazer o silenciamento de pacientes que têm dor. A gente acaba melhorando ali, através da metilação, a expressão gênica do paciente e, com isso, melhora o grau de dor. É um simples ato de dar vitaminas para ele do complexo B. Na formativa, porque alguns polimorfismos não absorvem se for em outras formas. Ainda tem essa Sempre, questão, sempre na né? formativa e individualizado, né? sim. Não adianta, cada pessoa vai ter aquele grau de absorção, a quantidade de quanto precisa, isso tem que ser individualizado. É verdade. Até as queixas gástricas, né? Azia, refluxo, podem dificultar a absorção dessas vitaminas via oral. Você tem que fazer sublingual, Sim. um strip oral, a forma de administração. Também Por isso que tem que ser interfere. prescrito por alguém que entende, porque cada detalhe faz a diferença. Eu recebo pacientes que já... Não, doutora, mas eu já tomo vitaminas do complexo B, ó. Eu digo, essa homocisteína, você tá tomando e não tá usando, não tá absorvendo. Tem outra coisa aí que tá dificultando. Então, são detalhes que precisam ser observados. Deveria ser fácil, mas não é. Mais ou É menos mais fácil isso. passar remédio, né? É Não é muito mais fácil mais passar fácil, remédio? mais rápido, É, né? Eu acho que o verdade. contexto ele é um pouco mais demorado, por isso que precisa uma consulta um pouquinho mais demorada Sim, para o paciente. Hoje tem estilos de dieta já comprovados, assim, quase comprovados cientificamente, que melhoram o quadro de dor de endometriose. Uma dieta rica em antioxidantes já tem também uma diminuição da dor, mas a longo prazo, normalmente dieta mediterrânea, né? São Sim. dietas ricas em bastante gordura e óleos, né? Gordura boa, viu, Gordura gente? boa! E sempre boa! Prato colorido, É. verduras, legumes. Peixe, Tem erro, né? Não tem erro. A carne vermelha é muito inflamatória. Mas Tem normalmente a ponderar esses pacientes vêm a com ponderação. muita carne vermelha, com laticínios, Sim, com sim. glúten. Não, a base né? da alimentação é Isso. laticínio e fast food, é impressionante. É. Sabe um tipo de paciente que entrou no consultório, quando ela fala essa frase, é muito comum nas pacientes de endometriose. Doutor, olha, eu lhe sigo. Eu sei que a senhora fala que menstruação é sinal de saúde, né? Mas menstruação para mim é doença. Eu me sinto doente quando mais ou chega o menos meu isso. período menstrual. Eu digo, então você tem endometriose? 1 minuto de consulta. Eu digo, não, calma, vamos investigar. Pois Não é normal ter uma Não, cólica tão É, forte. Não é A normal, menstruação tá? ela pode causar um desconforto. É. O que eu observo muito é aquela paciente que tomou muito tempo anticoncepcional, quando ela para, o sangue ele é irritativo. Então, ela dá um desconfortozinho, dá aquela cólicazinha. E eu digo muito que a dor, ela depende do referencial. Se você não sentia nada quando sangrava, porque quem toma anticoncepcional não menstrua, Isso. sangra. É. Né? Então, Não- se você não sentia dor enquanto tomava anticoncepcional e sangrava, porque você não estava ovulando. Na hora que você vai ovular, que você vai sangrar, menstruar de verdade, descamar o endométrio, vai ter um desconforto. Mas o contraceptivo, ele não é menstruação mesmo, né? Então, o paciente não sente dor. Então, Exatamente. Eu sempre digo assim, ó, o paciente está usando contraceptivo oral, ele não é um paciente modificado por hormônios, É, ok? Então, você não tem exatamente. as mesmas sensações, vagina diferente, Menopausa sensação química. de dor, menopausa química, estradiol zero, testosterona. Isso. Exatamente. Aí, se a quase pessoa não que sente zero. nada, quando tira o anticoncepcional, o mínimo de desconforto que sentir vai achar muito. Meu Deus, menstruação, odeio menstruar. Eu E digo, é uma calma, coisa que a gente Não é assim, volta não. ao É uma normal. coisa que a gente observa muito no consultório de infertilidade, né? O paciente vem de um tempo de contracepção, né, e Isso. tal. Quando começa a liberar, não, parei do anticoncepcional. Nunca tive cólica, doutora. Nunca senti dor. Mas depois que eu parei, comecei a sentir, né? Aí que a gente começa a observar. Então, 50% hoje das mulheres que têm endometriose,
e não sabem, elas descobrem no consultório de infertilidade. Exatamente por essas questões. Entendeu? Então, entendi. A questão é que, para a gente avaliar o grau da dor de cada paciente, é muito complicado. Porque essa que tomava anticoncepcional e não menstruava, quando vai menstruar, tem desconforto. Ai, que dor. Calma. Isso, né? Vamos menstruar mais algumas vezes, vamos fazer mais alguns exames, porque às vezes nem é. E tem que sempre investigar. O paciente disse, olha, para mim não é normal, é uma dor muito intensa, a gente tem que partir para a investigação. Hoje o exame de eleição é ultrassom para mapeamento de endometriose. A gente também pode entrar com a ressonância nuclear magnética, também tem uma excelente imagem ali para diagnóstico da endometriose, associada com marcadores inflamatórios, e as queixas clínicas a gente já consegue dar. Agora, ultrassom pélvico e transvaginal não consegue dar o diagnóstico na grande maioria das vezes. Então, aí muitas vezes passa muitos anos porque faz ultrassom simples, de rotina geral, simples e básicos, não consegue. É a história do entendimento do profissional que está avaliando, né? Para pedir outro tipo de exame. A gente tem que desconfiar. Não vai ser um achado assim, a não ser que vá num parto, como tem gente que descobre endometriose no parto, né? Essas que não sentem nada. Eu sempre olho, qual o seu grau da dor? Quanto lhe incomoda? De 0 a 10, ela classifica. Mas é sempre assim? Vem piorando? Como é que seu intestino nesse período? Né? Você tem que estar investigando. E aí, dor na relação sexual, a dispareunia. E os sintomas não sexuais do paciente com endometriose. Porque muitas vezes a paciente acha que está com outras coisas, porque são sintomas muito inespecíficos. Sim. E são os mais gritantes. Eu recebo pacientes com endometriose que estão tomando medicamentos psiquiátricos. Sim. E não vai resolver o problema, porque o problema é a endometriose, né? Lembrando que é uma doença inflamatória, cheio de citocinas inflamatórias em todos os locais, inclusive cerebral. Então, fale, amiga, fale. Desses sintomas não sexuais da endometriose. Todo mundo só pensa na dor. Como é que eu tô com endometriose, doutora, se eu não tenho dor? Eu digo, mas você tem inflamação. Você tem um histórico ruim. Então, por isso que hoje a avaliação bioquímica ela é importantíssima, porque como é uma doença inflamatória, também você consegue ver através do painel, um painel inflamatório bioquímico ali, você avaliar os marcadores inflamatórios do paciente e associando, fazendo as associações e aí determinar. Esse paciente tem mais chance de ter, esse não tem, e você segue adiante. Não fica nunca no ultrassom, né? No ultrassom simples. Medicina é isso, né? Juntar as peças do quebra-cabeça. Não, com certeza. Investigar. Eu amo juntar essas. A gente já vai fazer da historinha, né? Na minha cabeça vai juntando as meu historinhas. Meu pezinho, assim, a paciente vai contando, meu pezinho embaixo da mesa já tá aqui, ó. Eu já sei o que é. Mais ou menos isso. Incrível isso. É bom demais. E uma questão que a gente precisa falar aqui também é sobre planejamento reprodutivo, né? Sim. Esses pacientes que têm endometriose têm muita associação com baixa produção de óvulos, baixa reserva ovariana. Sim. Então, tá atento e entender que ela pode preservar sua fertilidade. É uma dúvida que as pessoas me perguntam muito, Vanessa. Pelo amor de Deus. Eu tenho endometriose, doutora Eugênia. Eu tenho endometriose e você acha que não vou poder ser mãe? Quem tem endometriose precisa congelar óvulos antes de quem não tem? Precisa ficar atento a isso, né? Você tem essa demanda no consultório? Sim. Inclusive, já tem trabalhos científicos já liberados em relação a isso, né? Quando a gente tem aquelas citocinas inflamatórias, e não é só ali no líquido peritoneal, ali dentro do abdômen, a gente também tem um aumento dessas citocinas inflamatórias dentro das nossas células ovarianas, dos nossos oócitos, né? O estresse oxidativo nesses oócitos, ele é maior. Inclusive, o número de mitocôndrias nessas pacientes também é menor, tá? Olha então, aí, a energia mitocondrial, coenzima Q10, o biquinol. Então, hoje... A base dos antioxidantes, né? Por isso que quando a gente coloca uma dieta rica em antioxidantes, normalmente diminui o estresse oxidativo, diminui a inflamação naquela região e a dor é menor. Né? Uhum. Eu digo sempre que o chá, né? Hoje a gente não está sendo chá aqui, mas o chá também é uma excelente opção. Tenho que aprender os chás com você. Chá pra mim é remédio. Mas o chá ele é um remédio, só que é natural. Pode ser em cápsula.
Mas o chá, ele regula a expressão gênica. Amiga, e as pessoas, elas têm uma falsa ideia de que, antioxidante, tá cuidando da pele. Eu digo, gente, todas as doenças acontecem pelo acúmulo de radicais livres. Sim. Né? Eu falo Inclusive muito, endometriose. toda vez que eu tô falando para um público não médico, principalmente, que a gente quer, o intuito aqui é passar informação, eu faço muita analogia, né? Eu digo, imagine, você come, você produz fezes e urina, você tem que eliminar. Se você acumular, vai dar problema. Então, na hora que você respira, você produz radicais livres, que tem que eliminar, não dá para acumular. Né? Na hora que você acumula isso no corpo, você está prejudicando a sua saúde como um todo. Sim. Agora, qual lugar que vai ser mais prejudicado? Qual vai ser o órgão-alvo? É aquele que você tem uma tendência no DNA para danificar. Exatamente isso. Então, cuidar dos radicais livres e antioxidantes não é estética. A sua pele apenas vai, né, refletir o cuidado do seu meio interno. Inclusive, assim, eu tenho pego muito no consultório um aumento do estresse oxidativo por excesso de atividade física. Sim. Tá? Ai, meu Deus do céu. Fala no calo dela. Não, o excesso de atividade física. Produção! Isso é o que mesmo? Nosso podcast saiu ali da Ô, gente, nossa tela! tela! Descansou a nossa tela. Ô, Sextou. Bibi! Ela sextou. Sextou. Estava falando de um assunto importante. Não, é porque tinha que mudar o tema. Foi a mulher que fez isso, gente. Não, amiga, fala, Não, você tá certíssima. isso é muito real. A atividade Porque física. o exercício vicia, né? Vicia. Eu conheço alguém que faz 2 vezes por dia. Endorfinas. Se sobrar um tempinho no dia Ok, dela, ela faz. faço, mas sempre mais curto. É. Quando a gente faz exercício físico muito intenso, com um tempo prolongado, acaba toda vez que a gente respira, aumenta fosforilação oxidativa. Tudo tem um limite. Libera radical livre, Isso. naturalmente, mas se a gente libera radical livre demais, a gente não consegue fazer a neutralização. Gerou aumento de radical livre sem neutralizar, aumento do estresse oxidativo e, às vezes, pane geral, ok? Então, eu pego muita paciente sem menstruar, Sim. sem menstruar, simplesmente por um estresse oxidativo intenso. Você vê os marcadores inflamatórios, o estradiol chega a 0, Vou né? te mandar até um artigo sobre isso que eu vi verdade. esses dias. E o estradiol 0, lembrando que ele tem feedback positivo, tanto cerebral quanto hepático. São normalmente pacientes que nem mal conseguem sorrir, são pacientes mais assim, porque a gente tem enzimas de metilação hepática e enzimas lá também a nível cerebral que fazem parte das proteínas de membrana celular, e isso compromete diretamente as sensações, sensação de felicidade, e isso são pacientes, eu fico bem preocupada. Você me lembrou muito uma paciente jovem, e ela entrava no consultório, não tem como não esquecer dessa paciente, paciente jovem, acho que ela devia ter, não devia ter nem 20 anos, e ela entrava no consultório assim, apática. Sem emoção. Paciente, Nem pro bom, nem não, pro ruim. depressiva, muito depressiva, sem emoção nenhuma, apática, não sorria. Você não sabia se ela estava feliz, ouvindo, se entendeu, se não entendeu. Mas Sem expressão. a base sem expressão. dela, sem expressão. A mãe preocupadíssima, minha gente. E era endometriose. Endometriose. Estresse oxidativo, né? Todas as vezes que ali gera neuroinflamação, a gente tem um desvio de rota metabólica a nível cerebral, né? A gente tem a rota maravilhosa de produção de serotonina e melatonina. Mas a partir do momento que tem um estresse oxidativo a nível cerebral, a gente cria um outro mecanismo para tentar produzir antioxidantes cerebrais que diminuam a inflamação cerebral, que é a peroxidase. Eu esqueci E com isso, por isso que a melatonina também faz um efeito super gigante em paciente com endometriose, né? Porque você acaba diminuindo a quantidade de melatonina nessas pacientes, porque a rota metabólica ela vai para as vias das quinurininas e acaba que a SOD, ela, na tentativa de produzir SOD, e aí você... E aí, melatonina é bom para endometriose? Exatamente. Não só para endometriose, Ai, como para Senhor. mulheres Para infertilidade. Com óvulos mais Síndrome de envelhecidos. ovários policísticos. Exatamente por esse mecanismo antioxidante, todo né? do envelhecimento, Sim. né? E todo esse A gente mecanismo tem dentro do receptor líquido de folicular. melatonina em todo canto. Ela é muito maravilhosa. importante. Cada vez mais tem mais estudo falando A vitamina sobre isso. C também é fantástica. A vitamina C ela é cofator de várias enzimas.
Então, Sim. vitamina C e endometriose é vida também. Você consegue fazer várias funções, melhor de várias funções enzimáticas apenas com a vitamina C. Vitamina C, vitamina E. Vamos mais, Manu. Vitamina D, imunomoduladora. Imunomoduladora para vários hormônios. É Isso, muita coisa, né? Então, Com podemos certeza. usar os naturais, né, que são a epigalacatequina, que ela vem um polifenol do chá verde, também tem uma excelente ação na endometriose, Sim. tem um efeito antiproliferativo. Temos o Chá Chá resveratrol. verde, gente. cúrcuma. Chá verde. Nossa, querida cúrcuma. A cúrcuma é Maravilhosa. fantástico, né, antiproliferativo, antiangiogênese, que E é sempre trabalhar a energia mitocondrial, né, gente? sempre. É. Chave de tudo. Eu digo, gente, ó, as nossas células, elas precisam de energia. Toda célula tem mitocôndria. E a mitocôndria é quem produz energia. E a mitocôndria precisa de coenzima Q10. Sim. Aí veio os polimorfismos, porque tem pacientes que, devido ao polimorfismo genético, não vai conseguir aproveitar bem aquela coenzima Q10 e a gente tem que usar o biquinol mesmo, né? Sim. Temos... Por aí vai. É muito detalhe, gente. É muito detalhe. Então, uma pergunta que é muito comum também, né? Você tem essa grande experiência no manejo da endometriose, mas tem aquelas pacientes que precisam ir para a cirurgia. Sim. Né? Em que situações que você indica o tratamento cirúrgico? A indicação da cirurgia vai depender de vários fatores. Primeiro, se houve melhor ou não no tratamento clínico, uma falha do tratamento clínico, a indicação é cirúrgica. Pacientes com comprometimento intestinal, que a gente sabe, ou com comprometimento das vias urinárias, compressão de ureter, aí não tem nem o que a gente questionar, né? Uhum. se tem o desejo de gestar ou não, né? É basicamente o grau de complexidade e a resposta ao tratamento clínico que vai determinar. A cirurgia, ela pode sim, simplesmente ir lá e fazer a ablação. Em cirurgias maiores, tem que fazer, inclusive, retirada de órgãos, inclusive, né? Pedaço de intestino, bexiga. Isso. Né? São cirurgias bem complexas, precisa de um alto grau de treinamento, anos de treinamento para conseguir chegar nesse nível de complexidade cirúrgica. Né? Endometriose, quanto mais cedo a gente descobrir, Precisa levantar essa bandeira. Quanto antes, sim, melhor. Igual a do sim. câncer de mama. Exato. quanto mais cedo, Exato. menos risco em todas as... E assim, é o que eu tenho uma irmã que tem endometriose, né? E assim, nós somos criados com péssimos hábitos, o hábito que todo mundo tinha na época, e cada um desenvolveu uma doença inflamatória crônica Sim. devido ao estímulo, né? Por muito tempo. E uma das preocupações dela era assim, meu Deus, não vou poder engravidar. Mas depois eu me preocupo com isso. Eu digo, peraí, você tá muito bipolar. Vamos consultar com a doutora Vanessa Carla, conversar com ela um pouco. Porque santo de casa é difícil fazer milagre. Eu só faço milagre, por enquanto, em Bela, que eu não sei até quando. E no Caio, né? Até quando? Vou me dizendo. No marido eu acho que é mais fácil do que no Você filho. sabe o que é que o Caio disse? O Caio disse que ele tem que seguir a linha bem direitinho, porque é o ganha-pão. Ele não pode prejudicar Pode não. o consultório. Olha ali. Tem que ser exemplo. Meu Deus. A vida é um peixe. Pois é. Mas, o que é que a gente tava falando? Volta a história aí da sua minha irmã. É, com endometriose, ela ficou sem saber Sim. se, né, E aí, se engravidar opera, ou não opera, opera, não opera. E eu já vi casos de pacientes que tinham um comprometimento grande, que estavam muito mal. E que, com todo esse novo conhecimento na medicina, conseguiu melhorar. Pacientes que já tiveram indicação de tirar o útero e não tiraram e ainda engravidaram. Sim. Com esse tratamento que a gente está conversando aqui. Né? É muito real, não é um achismo. Não. É uma comprovação. Eu concordo. Tem pacientes que precisam realmente ir para a cirurgia, onde a falha, né? O paciente não consegue aderir aos hábitos também. Exatamente. Ainda E tem aí essa não falha consegue de não fazer fazer o silenciar. tratamento clínico. E aí tem que ir para a cirurgia mesmo, ou às vezes tem pressa em gestar, né? E aí quer fazer uma diminuição do processo São inflamatório. muitos detalhes, mais né, um amiga? proce- Depende da idade da mulher, aí ela descobre ali, aí tem pressa em engravidar. Não vai dar tempo dela aprender porque tanta a coisa. cirurgia, só
em você fazer aquela lavagem peritoneal, você consegue reduzir as citocinas inflamatórias ali no líquido peritoneal e ela consegue, normalmente, ter um resultado melhor em relação à fertilidade. Então, Mas se não muda E os cada hábitos, caso as é um lesões caso. voltam, cada né? caso é um caso. Isso É. importante, E se né? não A muda os gente- hábitos, as lesões voltam. É, a Tem gente- isso Mas ainda. lembrando sempre que paciente de endometriose tem aumento de estresse oxidativo a nível variando, tem tendência a entrar na menopausa mais mais cedo. cedo. É. que era o Então a gente tava tem que conversando. sempre estar orientando os pacientes Lembrei no o que eu ia consultório. falar em relação à história da minha irmã. A gente tem um histórico familiar de doença autoimune dos dois lados e ela tem a endometriose. Ela não teve ainda a manifestação de uma doença, uma outra doença do sistema imunológico, Sim. né? Eu tive primeiro o Hashimoto. E aí, lembrando, inflamação crônica de baixo grau vai desencadear qualquer uma dessas doenças do sistema imunológico. E a dela foi a endometriose. Né? E fazer ela entender que ela tinha que cuidar do sistema imunológico e não dali da menstruação ou medicar somente para inibir a menstruação Sim. é super complexo quando não tem manifestação de outra doença. Porque quando eu pego uma paciente com endometriose que tem outras associadas, É aí eu mais digo fácil. assim, eu não vou nem focar na endometriose. Deixa eu falar aqui da síndrome do intestino irritável dela, ou então deixa eu falar aqui dessa psoríase, que tá horrível, né? Eu vou Sim. pegar no calo que ela está vendo, por tabela a endometriose melhora. Sim. Né? Então, Sempre. isso acontece demais. É você achar uma outra doença autoimune junto, você foca nela, desfoca um pouquinho no falar para o paciente, você não desfoca do tratamento, né? E Mas aí a quando- endometriose melhora. Quando você Mas tem melhora a que- base inflamatória, você acaba... É isso, quando você... Por isso que a nível molecular a gente consegue ter resultados muito bons. Porque você atinge uma ali, mas você atinge vários outros processos moleculares, Sim. né? É tabela, né? E tabela. essa questão que você falou, Manu, é muito importante, porque a gente precisa lidar com a mulher que tem endometriose de forma diferente. Sim. A gente precisa olhar para ela e dizer assim, ó, E tem que abraçar. né? E que tem que abraçar. abraçar, tem que acolher. A gente precisa entender, porque repercute em várias áreas da vida cabeça aos dela, pés. né? Trabalho, em casa, é com o marido, Com o enfim, marido, com ela filho. mesma. Ela mesma. Né? Se tem filho, se não tem. Se está desejando engravidar, se já está com a prole definida. Então, o tratamento, inclusive, vai depender também dessas questões. E a gente precisa estar abordando isso. Para a gente, às vezes, também não estar perdendo tempo com a outra questão, né? E ela indo para uma outra linha. E aí, quando chega com a idade já mais avançada, e aí na história que você falou, O né? coração Da chega menopausa, perto. e o coração aperta, que é o que eu recebo, meu Deus do céu, todos os dias. Eu sou É muito muito- atenta. Eu É. sento e E é vamos isso. lá. Olha, já está Isso. com essa idade, história de É. endometriose. Doutora! Eu nem É, tinha gente precisa endometriose, ela ficar fez atento. 35, engravide, viu? É. Engravide, Mas você é. já passou do tempo. Eu digo, meu Deus, engravidei por pressão e sou muito Graças grata. a Deus. Gente, Só em ver a Bela, eu vejo aquele presente maravilhoso. Graças a Deus. Nossa. E cada vez mais as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. A gente vê mulheres 45 anos, 46 anos. Descobrem os problemas muito tarde, né? Muito tarde. Toda muito paciente tempo, que sem depois- orientação ao longo da vida inteira. Hoje a mulher quer triste. profissão, quer um apartamento bom, A gente quer quer o tudo carro. hoje. E Tá vai, esquecendo- esquece aqui da... da A lei gente de- nasce com os óvulos, vai perdendo ao longo do tempo e, E chega o uma nível hora... de envelhecimento deles vai depender da nossa epigenética, né? Do que a gente Também. faz a vida toda. Sim. Fez muita besteira. Sim. E aí você vai É. perder compromete. mais óvulos, vai É. comprometer a qualidade. Eu acho que também é importante a gente falar sobre estroboloma. Vamos, Vamos. nós que eu Importantíssimo hoje, é um tema novo que vem aí, mas o estroboloma hoje, a gente sabe que o estradiol, ele é o grande estimulador de várias doenças ginecológicas, entre elas a endometriose, mas a gente tem, quando a gente ultrapassa o nível de estradiol que o nosso corpo precisa, o nosso corpo é muito inteligente e ele vai tentar eliminar, né? Então, chega no fígado, ele se une a uma molécula e aí, que é o ácido glucurônio, aí por via chega no intestino e essa molécula ela tem que ser eliminada, graças a Deus. Mas, em determinadas mulheres, a microbiota intestinal com desbiose, com aumento de enzimas ali, os metabólitos bacterianos atuam nesse composto do estrogênio com o ácido glucurônio e são as beta-glucuronidases, acaba desconjugando isso, eliminando apenas o ácido glucurônio e o estradiol retorna para a circulação sanguínea e
chegando aos receptores. Então, por isso que tem que modular a microbiota intestinal dessas pacientes, né? E a gente modula de várias formas, até um chá com a dieta, com vários fatores, mas o hiperestrogenismo vem pela recirculação do estradiol. É importantíssimo hoje frisar da importância disso. Na importância. Sem dúvida. Que bom. Sem dúvida. Ai, meu Deus, ficaria horas aqui. Microbiota Que coisa importante linda. pra tudo. Pra tudo. Já aprendi né, um monte de amiga? coisa, Não viu? tem Que eu não como. sabia aqui. Tem que ter conteúdo. Parte 1, parte 2. Esse podcast vai trazer muito conhecimento pra Não, gente mas a também, gente viu? precisa fazer um muito podcast bom. falando sério. A gente já tem que É. deixar agendado. Você vai Vamos mais deixar. tarde para a Barra. Porque a gente precisa fazer um sobre a sua história com a doença autoimune. Ah, As é, pessoas sem precisam dúvida. conhecer isso. Um pouco Porque mais eu seu digo estilo de como foi. para nós, né, como médicos, as coisas que acontecem na nossa saúde negativas, elas são um grande presente. Depois Sim. de ter passado por esse processo, eu digo que Deus maravilhoso que me deu essa doença, porque Eu ele digo isso também. Não, mas porque a gente, você na sua história de transformação, É. amiga, não tem como. Porque a gente passa a ter uma visão de medicina, uma visão do paciente, uma empatia com o outro, sentir o que o outro sente, sentir de verdade na pele. Não eu estou sentindo porque eu estou ouvindo você falar. Eu estou sentindo porque eu senti, eu sei o seu desespero, eu conheço isso, eu percorri essa estrada. Né? E eu sei o caminho de você melhorar. Vamos junto, vamos melhorar. Então, por mais que você seja ginecologista, você é médica da mulher. Da mulher. Né? Amo Da cuidar delas. saúde da Vamos mulher. cuidar das mulheres. Amo cuidar delas. E é diferente a forma como a gente acorda para trabalhar todos os dias quando a gente enxerga dessa forma, né? Sim. Quando a gente passa por esse processo. As pessoas têm que conhecer a sua história. Vamos Com embora. certeza, vamos fazer Essa outro sua podcast. mudança, assim, na vida, na forma de encarar a vida, tudo que você passou, Como os impactou, nãos que né? você É. ouviu, né? O desespero que bateu. Não, eu vou sentar, eu preciso achar alguma coisa que É resolva. mais ou menos assim. Até A hoje. vai lá. chegada de doutora Manu na sua vida, esse encontro. Esse encontro foi um ganho dos dois lados. Eu acho que assim a gente se completou. Que maravilha. Vamos, amiga, muito bom comigo no isso. Congresso, vamos cuidar, É. vamos juntas. Eu acho que, de modo geral, a gente acha que está aqui nesse mundo É. pra gente passar pelas dificuldades, porque é o que faz a gente crescer. E olhar de uma forma diferente. O E crescimento conseguir foi passar, né? o adoecimento fez eu adquirir um conhecimento. Eu fui em busca para mim, mas acabei tendo conhecimento um pouquinho além da ginecologia, mas fez uma visão muito mais ampla, né, das doenças ginecológicas, e hoje eu consigo tratar aqui na base e evitar a medicação, né? Hoje a gente só com algumas mudanças comportamentais e algumas vitaminas aqui, outra ali, e melhora a qualidade de vida do paciente mulher. e diminui o adoecimento. Com Mesmo- certeza, as complicações, né? Mesmo você Que sendo coisa especialista linda. de Isso é uma muito bom. parte, você sendo especialista de uma parte, ter a compreensão do todo é o que vai determinar o sucesso nas partes que você escuta. Não, eu acho que a É. medicina hoje, no modo geral, o cuidado com o outro, não dá mais para ser como era antigamente. Não dá para separar. Né? Ele precisa, a gente tem que ter a sabedoria e a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não cuida de ninguém sozinho. Não. Que a gente precisa também dividir aqui, ó, das mãos. Por isso que eu né? tenho vocês para dizer, De pelo amor de Deus, atenda essa paciente. É muito bom, Doutora gente. Manu, me ajude aqui. Socorro a Então, aquela ela, velha mensagem assim, Vanessa. olhe, eu tô com um caso assim, 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 vou mandar pra você. Já peço algum exame. Quer que eu já adiante alguma coisa? Eu já pedi tudo que você pede. Essa com troca é certeza, muito é boa, muito né? importante, É. muito importante. E a gente só tem a ganhar, né? Com certeza. E as nossas pacientes, então, nem se fala, Sim. né? É. Já vou deixar agendado lá na sua agenda o nosso próximo programa, Vamos. viu? Tá Pra bom. falar da sua doença autoimune. Que, inclusive, eu pego bastante no consultório, viu? Não é tão raro assim, não. De o quê? E eu só De- passei a desconfiar da hepatite autoimune. Ah, tá. Depois que eu conheci o seu caso, ficou muito mais fácil de
fazer o diagnóstico. É assim, ó. Sim. Olha aí, tá vendo? Vamos lá. É Obrigada, verdade. amiga. Obrigada Obrigada. também. Obrigada a vocês. Obrigada. Nós. Seu tempo é pequenininho, mas a gente agradece, porque ela realmente... Eu quero o seu segredo pra você, assim, viu? Toda maravilhosa. Maravilhosa. Você agora é o grande exemplo. Meu Deus. Eu assisti a Semana Stories, ó, shot, não sei o que. Eu digo, Oi. meu Deus, que lindo! Você viu a linda. definição da perna dela? Corta essa parte. Poxa! Ai, Perfeito. Corta. Linda. É. Maravilhoso. Vamos encerrar aqui. Tá, né? É, sim. Obrigada. Mais Vamos um sim. podcast. Tá bom. Espero que vocês amem. E estamos em todas as nossas plataformas, Tá né? bom. Spotify, YouTube, os nossos, né? Instagrams pessoais, Instagram do Pod Saúde Vão estar aparecendo Consciente. aí. É. Sim. Vão lá, Estamos à interajam. disposição. Beijo. Beijo.